Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para resolver aqui mais uma questão sobre cálculos estequiométricos, inserida então na disciplina de Físico-Química A, mais concretamente no tema da Química, abordando então neste vídeo exatamente questões com o grau de pureza de uma substância. Bem, eu tenho assim aqui uma questão, que já vou à questão, onde vai entrar exatamente com a ideia do grau de pureza, mas quer dizer, deixei aqui este espaço porque importa perceber exatamente o que é isso do grau de pureza de uma substância, e mais do que isso, do que perceber, importa depois aqui uma aplicação do grau de pureza, que é importante vocês percebam muito bem aqui uma ideia. Antes de mais, o grau de pureza de uma substância é dado exatamente aqui pela seguinte fórmula, que é relativamente fácil de perceber. Quer dizer, o grau de pureza em percentagem é exatamente igual ao quociente entre a massa pura, quer dizer, de uma determinada substância, a dividir então pela massa total, ou seja, a gente designa de a massa total da amostra. Obviamente que depois terei então multiplicar por 100. Esta então é a forma do grau de pureza de uma substância, ou seja, o quociente entre a massa pura dessa determinada substância dividir pela massa total, ou seja, a massa da amostra. Para perceberem o que é isto da pureza de uma substância, eu costumo dar sempre aqui um exemplo, para vocês perceberem esta ideia. Imaginem que vocês vão ao talho, né, e compram um bife, tipo uma costeleta. Quer dizer, quando vocês compram uma costeleta, e quer dizer, bem assim aquela parte suculenta, né? Assim mais ou menos, seria assim uma costeleta, tinha aquela parte suculenta, assim vermelhinha, aquela carne boa, mesmo acabada de sair do talho. Só que o que é que acontece com as costeletas? Agarrado à carne, né? Tem osso, né? Tem assim aqui um pedaço assim de osso, onde, quer dizer, este osso eu vou considerar, né? Pronto, tinha assim aqui um osso agarrado à costeleta. Onde é que eu quero chegar com isto? A nossa amostra será exatamente o bife, a costeleta toda. A costeleta toda é exatamente a nossa amostra. Designamos por amostra. A parte que contém carne, que é assim o bife, né? Esta parte que contém assim carne, a parte vermelha, a gente designa de parte pura, né? É aquilo que a gente vai comer. Ao osso, a gente designa então de parte impura. Parte impura. O que é importante? Quer dizer, uma amostra, neste caso, quando vos falam do grau de pureza da amostra, tem sempre uma parte pura e uma parte impura. O que é importante reter nesta ideia, além da forma? Há uma ideia aqui muito mais forte do que a própria forma, porque é numa reação química, numa reação, apenas entra em jogo na reação apenas e só a parte pura. Só a parte pura é que reage. A parte impura não reage, não interessa, não entra nas contas. Apenas vocês trabalham com a parte pura da substância. Ou seja, na reação é apenas a parte pura que entra. Nem sequer a parte impura entra na equação química. Na equação só entra a parte pura. Isto é extremamente importante. Ou seja, numa equação química eu vou conter assim a parte pura da amostra, que há de reagir com alguém e há de originar uns determinados produtos da reação. Na equação química, a única parte da amostra que entra é exatamente esta parte pura. Como é que as coisas funcionam? Imaginem então que eu dirigia-me ao talho, comprava então a costeleta e o homem pesava lá no talho a costeleta e depois dizia-me: olha, a costeleta pesa, então dava-me a massa, né? Dizia que a massa da costeleta era exatamente igual, por exemplo, a 200 gramas. Estas 200 gramas é o peso da amostra, quer dizer, a massa de tudo, é a massa que contém carne mais a massa que contém o osso, quer dizer, é tudo, é a massa da amostra. Mas se eu dissesse que esta costeleta, relativamente ao grau de pureza da costeleta, é exatamente igual a 90%, e depois, claro, vocês não vão comer o osso, né? Vocês só vão comer a parte pura, então a parte pura seria aquela que entraria na reação. A nível depois de cálculos estequiométricos e tudo, estaria errado eu colocar assim, 200 gramas, né? vão reagir. Está errado.
não são estas 200 gramas que vão reagir, mas sim a parte pura da amostra, ou seja, 90% destas 200 gramas é que vão entrar na reação. Cuidado, então teriam que determinar exatamente o valor da massa pura para depois fazerem os cálculos na vossa reação. Como é que eu determinava então o valor da massa pura? Eu sei que o grau de pureza é 90%, então o que é que eu costumo fazer? Eu costumo anular este vezes 100 aqui e transformo esta percentagem em parte decimal. Ficaria então com 0,9, que é o grau de pureza, e anularia este 100%, está aqui a multiplicar, passava a dividir, 90 a dividir por 100 dá 0,9, e ficava apenas com o quociente entre a minha massa pura e a massa da amostra. Quer dizer, na prática, a massa pura, reparem, se eu isolasse ali na fórmula a massa pura, seria a massa da amostra que está a dividir, passaria a multiplicar, e então teria 0,9 vezes a massa da amostra toda, que são 200 gramas, o que me daria 180 gramas, e seriam essas 180 gramas que vão participar na reação, ok? Extremamente importante. Numa reação química, na equação química, vocês têm que entrar e apenas entra exatamente a parte pura da amostra. A impura fica fora. Bom, isto é assim uma ideia sobre o grau de pureza de uma substância, para vocês perceberem a ideia. Vamos então agora colocar em prática esta ideia. O problema que temos é o seguinte: calcula então o aumento de peso de uma amostra de magnésio com um grau de pureza de 90% e uma massa exatamente de 3,24 gramas quando oxidado completamente, de acordo com a seguinte reação química. Eu vou seguir neste problema, como sigo sempre, a mesma metodologia que venho levando nestes problemas sobre cálculos estequiométricos. O primeiro passo é exatamente vocês escreverem a equação e certificarem-se que a equação se encontra certa, se está certa, se verifica a lei de Lavoisier. Essa é a primeira coisa que vocês devem fazer. Então eu vou entrar aqui com o magnésio no estado sólido, vai então reagir com o oxigênio no estado gasoso, e isto então origina óxido de magnésio no estado sólido. Tudo bem. Vou então começar por acertar a equação. Vocês devem logo fazer isto. Eu vou contar aqui nos reagentes, quantos átomos de magnésio tem o 1, e nos produtos de reação também tem o 1. Tudo bem. Relativamente a oxigénios nos reagentes tem 2 átomos, mas nos produtos só tem o 1, então não há problema, eu meto aqui um 2. Mas cuidado, porque eu meto aqui um 2, os oxigénios estão certos, mas eu agora tenho 2 átomos de magnésio nos produtos e tenho apenas 1 nos reagentes. Não faz mal, meto 2 também aqui e a coisa fica certa. Agora sim vou pensar de novo no exercício. O que é que eles querem? Calcular o aumento de peso da amostra. Quer dizer, então eu tenho assim uma amostra de magnésio, onde o grau de pureza dessa amostra, quer dizer, do magnésio, é exatamente 90% e a sua massa é de 3,24. Então, quer dizer, eu chegava aqui, magnésio, colocaria então a massa 3,24 gramas, não é? Não, não é. Isto está errado. Está errado. Porquê é que está errado? Reparem no que eu vos disse. Numa reação química, apenas entra aqui na massa a parte pura. A parte pura. E estas 3,24 gramas são as gramas, não são a parte pura. São as gramas da amostra. Cuidado com isto. Isto são as gramas da amostra. Então, estes 3,24, eu não posso entrar com os 3,24 aqui para já. Eu terei que calcular qual é a parte pura. Ou seja, que massa é que eu tenho pura de magnésio exatamente nesta amostra. Bem, isto não é que seja difícil fazer. É uma questão mesmo de terem cuidado. Eu sei então que o grau de pureza é exatamente 90%. E eu sei pelaquela forma que vos mostrei que o grau de pureza em percentagem não é nada mais do que a massa pura a dividir então pela massa da amostra, vezes 100. Então é só uma questão de calcular. Eu sei que o grau de pureza é 90%, anulo estes 100 e coloco 0,9, que será então igual à massa pura de magnésio a dividir então pela massa da minha amostra. E reparem, a massa da amostra
serão exatamente, é a massa total que me dão aqui no enunciado, será 3,24 gramas. O que quer dizer que a minha massa pura, que vai entrar na reação, é exatamente igual a 0,9 vezes 3,24, o que dá exatamente uma massa, deixem-me aqui fazer o cálculo, ficaria então 0,9 vezes 3,24. O que me dá 2,96, e esta é a massa que vai entrar na reação. Nunca se esqueçam disto. A parte pura é a única que entra da amostra na reação química. Muito cuidado com isto. Então aqui as gramas que eu tenho não serão as 3,24, mas apenas a parte pura desses 3,24. Ou seja, aqui vou colocar 2,916 gramas de magnésio puro, ok? Então vou colocar aqui 2,916 gramas, e é este valor que vai entrar aqui na reação. Tudo bem, já tratei aqui da questão da pureza. Agora o que é que eu quero neste exercício? Eu quero calcular o aumento de peso da amostra. Quer dizer, este magnésio que vai ser oxidado, quer dizer, na presença do oxigênio, vai originar então óxido de magnésio. Obviamente que, quer dizer, o seu peso pela reação com o oxigênio há de aumentar, né? Eu tinha magnésio e depois terei óxido de magnésio. O aumento de peso, eu vou ter que calcular aqui a massa de óxido de magnésio, vou designar então por X, e depois vou ter que fazer a diferença, né, entre o que eu tenho no fim e o que tinha no princípio. E isso vai me dar, obviamente, o aumento do peso da amostra. Vocês neste momento podem estar a questionar o seguinte: bem, mas quer dizer, se aqui entra a parte pura nos reagentes, né, só entra aqui a parte pura, o que me vai dar nos produtos da reação também terá a ver com a parte pura. Mas se eu quero o aumento de peso da amostra, é que a amostra não contém só a parte pura, também contém a parte impura. Então depois como é que eu faço esta diferença? Porque esta diferença que vai-me dar aqui será uma diferença, mas apenas relacionada com a parte pura. Então como é que é? Reparem no que eu vos disse, isto é extremamente importante. Só a parte pura, só ela, é só a parte pura que reage. Então, quer dizer, se só é a parte pura que reage, o aumento da amostra da massa da amostra, está apenas relacionado, mas apenas com esta parte pura. A parte impura vai ficar exatamente intacta, vai ficar como está, se pesava 10, vai continuar a ser 10, porque a única parte que reage nesta reação será a parte pura. Então não há problema, eu vou calcular a diferença de peso relativamente à parte pura, e essa diferença será a diferença de peso na amostra, porque a parte impura fica exatamente igual. Okay? Isto foi só uma parte, às vezes vocês podem ter estas questões. Agora, como é que se faz isto? Eu vou agir de acordo com o que agir das outras formas. Nos outros vídeos, quero dizer. Primeiro vou pensar aqui nas proporções estequiométricas. Olhando aqui para a equação, eu sei então que 2 moles de magnésio originam 2 moles de óxido de magnésio. Para eu determinar esta massa de óxido de magnésio formado, eu tenho aqui esta massa de magnésio, então o que é que eu tenho que fazer? Na regra 3 simples eu não posso ter mole com gramas, né? Então o que é que eu faço? Eu vou transformar 2 moles de magnésio em gramas, e vou transformar 2 moles de óxido de magnésio também em gramas. Como é que eu faço isto? Através da massa molar, que me dá a massa de uma mole, né? Vou calcular a massa molar, que me dá a massa de uma mole, e depois, se tenho 2 moles, terei exatamente o dobro dessa massa molar. Para fazer o cálculo da massa molar, eu preciso então das massas atómicas relativas do magnésio, que é exatamente igual a 24,31, e depois, para calcular ali do óxido de magnésio, precisarei então da massa atómica relativa também do oxigênio, que é exatamente igual a 16. E vou neste momento calcular então as massas molares, quer do magnésio para transformar moles em massa, quer do óxido de magnésio para também transformar mole em massa, para fazer a regra 3 simples. A massa molar do magnésio é exatamente igual, quer dizer, eu tenho aqui um átomo de magnésio, né? Então isto será 24,31 gramas por mol. Relativamente à massa molar do óxido de magnésio,
aqui à massa molar do óxido de magnésio. É simples, basta um átomo de magnésio, que é 24,31, eu adicionar exatamente a massa atómica relativa do oxigênio, que é 16. O que isto será igual, isto nem é preciso calculadora, 24 a 16 dá 40, dá-me então 40,31 gramas por mol. Depois de fazerem a conversão que a gente precisava de moles para gramas, eu vou então colocar aqui 2 moles de magnésio. Se numa mol tenho 24, então em 2 moles terei 2 vezes 24,31 gramas de magnésio em 2 moles, que estarão então para 2 moles de óxido de magnésio, cujo seu valor em gramas, quer dizer, se numa mol tem 40,31 gramas, em 2 moles terei então 2 vezes 40,31 gramas. Agora, é a questão mesmo de fazerem a regra 3 simples, visto que está em gramas. Aqui está em gramas, aqui está em gramas, em quero gramas, tudo bem. Então vou fazer aqui o tal retângulo. Vou fazer aqui o retângulo que me vai permitir resolver isto através de uma regra de 3 simples. Eu preciso saber estas gramas, será o meu x, e então, que a ideia é esta, 2 vezes 24,31 gramas estão para 2 vezes 40,31, assim como 2,916 gramas de magnésio, onde está para x. Para determinarem o x, basta que multipliquem este valor por este e depois dividam exatamente por aquele. Ou seja, a quantidade de gramas de óxido de magnésio então formado, vou colocar aqui, será exatamente igual, só eu pegar aqui nos valores, 2,916. Se vou multiplicar aqui por 2 e depois vou dividir, quer dizer, estes dois posso cancelá-los a nível de cálculo, então ficaria com 2,916 vezes 40,31, então 2,916 vezes 40,31, a dividir então por 24,31. E então vou colocar aqui x igual e vou fazer os cálculos. Serão então 2,916 vezes 40,31 a dividir por 24,31. O que me dá então uma massa igual a 4,835 gramas de óxido de magnésio. Ok? Bem, mas a questão não era bem esta. Eu queria agora calcular o aumento de peso, né? O aumento de peso vai ser a diferença entre estas duas gramas, a diferença entre o que eu obtenho de óxido de magnésio menos exatamente o que tinha de magnésio. Então, quer dizer, o aumento de peso da amostra será exatamente igual à massa obtida de óxido de magnésio menos a massa inicialmente que eu tinha de magnésio. O que isto será igual então a 4,835 menos a massa inicial, que era 2,916 gramas, ou seja, 2,916, o que fazendo assim os cálculos, isto me dará, deixem-me só aqui, menos 2,916, o que dá exatamente igual a 1,90, quer dizer, 1,92 gramas, e este é então o aumento do peso da amostra. Okay? E a questão estaria então resolvida. Fica então aqui a sugestão de resolução para este exercício, mas mais esta ideia da pureza de uma substância, a ideia melhor que vocês têm aqui nem é a forma, porque a forma eu sei que vocês metem esta treta na máquina. O mais importante aqui é exatamente a ideia que numa reação química apenas entra a parte pura e só a parte pura da amostra, ok? Isto é que é o mais importante. Penso que ficou percebido, ok? Fiquei mesmo com isto. Na reação química, apenas entra a parte pura, apenas reage a parte pura. A parte impura não entra para nada, ok? Só entra para a fórmula, nada mais. Na reação, não. Acabou. Fica então aqui a sugestão de resolução para este exercício. Alguma questão?
estão à vontade, já sabem, para colocar nos comentários dos vídeos. É um prazer enorme poder ajudar. Desde já fica aqui um grande abraço. Tchauzinho.